como olhar para dentro de mim, para o meu eu e reconhecer, aceitar e entender feridas e traumas. Bem, a primeira coisa que devemos fazer para entender e reconhecer essas feridas e esses traumas é buscar no silêncio, com os olhos fechados, ouvir de verdade você, a sua alma, o seu coração e tudo que há aí dentro. Muitas vezes, na verdade, 90% das nossas feridas, traumas, está no nosso inconsciente. Ou seja, ficou guardado, armazenado, porém não é algo que nós temos acesso diariamente. Interessante, não é? Porque de forma consciente, que são 10%, um ser humano consegue fazer: acordar, deitar, comer, respirar, tudo isso de forma consciente. Mas de forma inconsciente está a grande maioria de todos nós. Fica tudo armazenado, mas nem em todo o tempo temos o acesso. Então precisamos buscar entendimento. Fique em silêncio, feche os olhos, de preferência no seu quarto, que é um lugar onde tem aí provavelmente um canto que é só seu, e busque de olhos fechados e façam perguntas. O que é que hoje, na minha fase adulta, eu sinto dor? O que me dói? É quando gritam comigo? É quando falam algo que eu sinto que parece que já ouvi ou vivi antes? É quando eu sinto muita insegurança em relação ao outro, ao meu marido, aos meus filhos, e essa insegurança me leva a fazer ou ter atos e atitudes que não condiz com aquilo que eu acredito? Eu quero buscar entendimento. E aí você pergunta para você mesmo: será onde eu me perdi? Será onde que eu tenho que me reconhecer? Foi lá na infância? Foi na adolescência? Ou foi mesmo na fase adulta? Nós, como terapeutas, como psicanalistas, psicólogos, enfim, todo mundo que trabalha nessa área, geralmente consegue identificar em nós, seres humanos, todos, pelo menos uma ferida das 5 que são feridas tais como traição, abandono, rejeição, injustiça, humilhação. Então, olhe para si. Se você tem mais de uma, duas, três ou todas elas, não há problema. É possível, completamente possível, curar cada uma dessas feridas que você carrega. Em primeiro lugar, essa cura vem do seu espírito, da sua conexão com a sua intimidade com Deus. Ele pode todas as coisas. E aí você pode se questionar: como Deus é soberano e Ele sabe exatamente o que carrego, por que eu ainda não fui curado? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Você precisa, na intimidade com Ele, na sua oração, dizer, verbalizar: Senhor, eu identifiquei
que eu trago, por exemplo, a ferida da humilhação. Me cura, eu quero ser curado. E quando é que a gente sabe que foi curado de uma dessas feridas? Quando a gente não sente mais dor em relação a essa ferida. Aí sabemos que fomos curados. Além de buscar espiritualmente, nós devemos, sim, fazer exercício com a nossa mente. O que essa ferida, além de me prejudicar, pode me beneficiar? Por exemplo, ao ressignificar, ao ser curado, a ferida da humilhação me trouxe um fortalecimento em que área? Qual é, de repente, o meu propósito real aqui nessa terra? Já ouviram falar que Deus nos usa, né, como exemplo, como testemunho, como um norte para uma outra pessoa naquilo que mais fomos feridos? Realmente é assim. Aquilo que mais nos feriu, Deus nos usa para poder edificar a vida de outras pessoas. E essas feridas não é para acharmos culpados. Por exemplo, no caso da ferida da humilhação, elas são 5, eu vou citar só uma. Na ferida da humilhação, será que foi quando lá na infância, mesmo sem essa intenção, um pai, uma mãe, um tio ou um irmão, verdadeiramente fez algo ou falou algo que eu me senti humilhado? O intuito deles talvez não fosse esse, mas foi o meu sentimento legítimo naquele momento, ali na minha infância. E aquilo ficou na minha mente, no meu inconsciente e trouxe para a fase adulta. Isso é real. Muitas vezes, nos atendimentos com os pacientes, a gente chega a essa conclusão de que tudo que ali a pessoa está dizendo, tudo tem verdadeiramente um fundo. Todo mundo carrega uma ferida. E através do processo terapêutico, quando a pessoa entende o porquê que é assim e ela está disposta a ser curada, a vida dela muda a partir de ali completamente, porque ela aprende a lidar e não achar culpados, mas sim ressignificar. Então, busque o autoconhecimento, busque um momento consigo, no qual você realmente possa reconhecer o que eu não quero mais para minha vida, o que me causa dor, sofrimento, o que é ruim e que eu não quero mais. E o que eu posso tirar de bom disso que me trouxe até aqui, do que eu carreguei até o presente momento e que eu não quero mais nesse novo ciclo, né, na minha vida e daqui para frente. Traumas. Há pessoas que verdadeiramente sofreram traumas que impactou muito. Traumas fortes, perdas de entes queridos, seja na infância, na adolescência ou mesmo na fase adulta. Perderam pessoas que amavam ali de formas traumáticas, verdadeiramente. Pessoas que foram injustiçadas, muito injustiçadas, e ali causou um trauma. Geralmente pessoas que têm dificuldades de falar em público, elas foram traumatizadas em algum momento da vida e aí isso trouxe um bloqueio, no qual precisa ser curado. E são tantas as questões, tantas as demandas, mas no fundo o que nós precisamos entender que não é só com a gente, que todo ser humano está passivo de ter feridas e traumas, mas que existe um Deus que tudo pode, a partir do momento que você decide pedir
cura, pedir ressignificação, lembrando que ele não invade pelo livre-arbítrio o coração de ninguém, a mente de ninguém. É preciso reconhecer aquilo que você traz e quer melhorar. Muitas vezes nós não avançamos, muitas vezes nós não conseguimos aquilo que tanto almejamos por medo. E é comprovado. Eu gosto muito de dizer que muitas coisas elas são comprovadas mesmo, que o medo ele está no campo da nossa mente. Nós projetamos, nós fazemos com que o medo cresça dentro da gente. 90% daquilo que a gente idealiza, projeta como medo, não acontece na vida real. Por exemplo, medo de viajar de avião. A pessoa projeta ali 1000 coisas, que o avião vai cair e que vai atrasar, você não vai conseguir, que você vai morrer. E aí vem a comprovação. Quantos por cento dos aviões caem por dia? Consegue entender? O medo está ali dentro de você, mas a realidade é outra. Você tem um medo de voar, de andar de avião, né? De viajar de avião, com coisas que são irreais, porque é o transporte mais seguro do mundo, sim. Entende? É saber identificar o que é realidade e o que é irreal. Os sintomas do medo, você sente. Sente sim. Sente suor, calafrio, desespero, trava, mas é por falta de conseguir controlar a sua mente. De dizer, pera lá, eu estou sentindo isso tudo, mas isso vai realmente se tornar realidade ou sou eu que estou projetando esse medo em mim? Eu vou deixar de realizar uma viagem por um medo que não é real? Eu vou deixar de conhecer um lugar que eu tanto sonho por um medo que não é real? Entende? Então, é nesse sentido que você tem que olhar para dentro de si, mas parar tudo o que está fazendo e dedicar um momento em silêncio para você conseguir fazer uma autoanálise, olhar para você, identificar o que te fere, quais são essas feridas e traumas, refletir sobre cada um deles e curar, para não mais doer.